A paz do Senhor Jesus, ótima tarde a todos, louvado seja Deus, que preparou para mim e para você, juntos, aprendemos um pouco mais sobre a palavra do Senhor, sobre as parábolas de Jesus. A parábola de hoje está em Lucas 10, do 25 ao 37, a parábola do bom samaritano, uma das mais conhecidas, uma das mais pregadas, e eu acredito que uma das que nós temos mais necessidade nos nossos dias. Não só ouvir, mas ouvir, entender e praticar. Assim como a parábola da casa edificada sobre a rocha e sobre a areia, que não basta só ouvir. Quando ouvimos e não praticamos, somos como construir uma casa na areia. Mas quando ouvimos e colocamos em prática, somos como uma casa na rocha. Quando vierem tempestade, quando vier luta, quando vieres adversidade, chuva, vento e correrem rios combatendo a nossa vida, nós não seremos derrubados, destruídos. Não vamos naufragar na fé, mas vamos permanecer firme. E assim também é sobre a parábola do bom samaritano, a qual um homem se levantou tentando tentar Jesus, o mestre da lei, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta ótima. E o Senhor Jesus de bate-pronto responde: como você interpreta, como você lê a lei, como está escrito? E aquele homem responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força e todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus responde: respondeste bem, faz isso e viverá. Nós vimos que aquele homem, ele era conhecedor, assim como muitos de nós nos nossos dias. E ele querendo justificar, olha, irmão, presta atenção nesse versículo 29, ele querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Assim como nós muitas vezes perguntamos: mas quem é que eu tenho que ajudar? Quem é o meu próximo? A quem é que eu tenho que fazer o bem? A quem é? A quem é? A quem é? Assim também fez aquele mestre da lei. E Jesus respondendo disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de salteadores, aos quais o despojaram e espancaram, retiraram tudo, deixando-o quase morto. Ocasionalmente descia um sacerdote. Quando viu aquele homem, passou do outro lado. Da mesma forma, um levita, quando viu ele, passou também do outro lado. Mas a Bíblia fala que descia um samaritano, que ninguém dava nada, que não era da mesma religião. Ele também descia, que ia de viagem. Quando ele viu, ele moveu-se de íntima compaixão e foi para perto daquele homem. Aproximando-se dele, atou as feridas, aplicando azeite e vinho, e colocou-o sobre a sua cavalgadura, e levou a uma estalagem, e cuidou dele. E no outro dia, ele partiu e deu ao hospedeiro da hospedaria dois dinheiros, e disse: cuide dele, e tudo que demais ele gastar, quando eu voltar, eu pagarei. E Jesus ele pergunta: qual dos três foi o próximo daquele homem que caiu na mão dos salteadores? E o mestre da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia. E disse Jesus: faça a mesma coisa, faça da mesma maneira. É uma palavra tremenda, irmão, que deve falar comigo e com você, que deve, irmão, colocar no nosso coração um ponto de interrogação. Será que eu e você estamos agindo como qual dos três da parábola? Muitos de nós éramos como aquele que caiu na mão dos salteadores, caiu na mão do inimigo, a qual fez um estrago. Mas Cristo nos resgatou para que nós fazêssemos a mesma coisa, tivemos compaixão das outras pessoas. Mas estamos vendo nos nossos dias crentes, irmão, dando mau testemunho, e pessoas se envergonhando do evangelho por causa do nosso mau testemunho, que muitas vezes podemos estar fazendo por não praticarmos aquilo que Deus ele nos ensina, aquilo que Deus ele nos pede. Temos visto muitas pessoas agindo com arrogância, com ira, agindo de uma forma totalmente fora da palavra de Deus. Aqui vamos ver, irmãos, que é uma pessoa que sai da presença de Deus, sai do lugar da bênção, sai do lugar onde tinha paz, onde tinha segurança, e vai para um lugar onde não conhecia, talvez não conhecia. Mostra a degradação do homem, o homem caindo. Jerusalém, ele ficava 740 acima do mar. Jericó, 400 abaixo do mar. 1.100 metros de diferença. Mostra o quê? Uma caída, uma degradação. Esse lugar, essa montanha, esse monte que tinha, era um lugar propício para armadilha, para fazer cilada. E os salteadores, os ladrões, usavam disso como o quê? Artimanha, para pegar pessoas que não conhecia. E aquele homem caiu na mão dos salteadores, foi espancado a quase a morte. E muitas vezes nós temos visto pessoas desse jeito nos nossos dias. Pessoas, irmãos, que outra hora foi da nossa denominação, da nossa igreja, do nosso ministério, ou talvez, irmão, não é nem crente, mas mesmo assim nós devemos ajudar. Quem é o seu próximo? Todo aquele que precisar da sua ajuda. Mostrou isso o samaritano, a qual é a figura do nosso Senhor Jesus, a qual as pessoas da época falavam: tu és um samaritano, você não é do nosso. Mas Jesus, ele do mesmo jeito agia com misericórdia. Diversas vezes nós vemos ele parando e curando multidão, mesmo cansado, ele fazendo a obra de Deus, ele sendo não um bom samaritano, ele era um judeu, mas o povo tinha como samaritano, mas mesmo assim ele não ligava, ele fazia o que tinha que fazer. Assim mostra o que? Essa parábola. Aquele que ninguém dava nada
foi e ajudou. E aquele a qual muitas vezes nós depositamos a nossa esperança, fala, esse aí vai nos ajudar, esse aí vai nos levantar. Às vezes é aquele que não está nem aí para nós, às vezes é aquele que não tem empatia, às vezes é aquele que está tão centrado em si mesmo que não começa a olhar as pessoas do lado qual está precisando. Essa parábola, irmão, deve falar muito comigo e com você, para mudarmos a nossa modo de pensar, o nosso modo de agir, não voltado só em si mesmo, mas olhar para aqueles que têm necessidade, para usarmos aquilo que Deus ele nos deu para ajudar outras pessoas. Aquele homem, ele foi e usou de misericórdia. Ele viu a necessidade e ele foi de encontro. E ele o que? Ajudou. Cristo está falando a respeito disso, de mim e de você. Não dar desculpa para não fazer, mas usarmos a forma que aquele homem fez para fazer da mesma forma. Qual que foi que usou mais de misericórdia? Aquele homem soube responder, foi aquele lá, aquele que ajudou. Então, faz a mesma coisa. Mas ele não faz a mesma coisa, né? Faz a mesma coisa, ajuda. Está nas suas mãos, está na sua condição, faça. Tiago fala, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Muitas vezes, irmãos, podemos estar pecando por omissões. Podemos ter os melhores discursos do mundo, mas as piores ações, até mesmo quando não fazemos nada. Cristo está despertando a nossa geração para não ser uma geração que só ajuda quando tem câmera, para não sermos só uma geração que faz quando é para aparecer, para pôr no status, não, mas ser uma geração que faça a diferença. Já pensou? 2,4 bilhões de cristãos do mundo fazendo a diferença, cada um no seu lugar, cada um no seu estado, cada um no seu país. Como seria? Como mudaríamos não, né? Como o Espírito Santo, ele agiria de uma forma mais tremenda no nosso mundo, mas nós temos vidas totalmente contrárias. Totalmente, nós parecemos cada vez mais com sacerdote, com levita, omitindo as nossas obrigações. Mas hoje, irmãos, que essa palavra possa falar comigo e com você, vamos agir como o bom samaritano. Como Cristo falou, faça da mesma maneira, ouça da íntima compaixão, como eu e você fomos resgatados pelo amor de Cristo, que venhamos usar desse amor, a qual nós temos, irmão, nós temos esse amor. Cristo, ele nos amou, sem sermos merecedores. Ele fala, faça a mesma coisa. Nós éramos, irmãos, como esse homem que caiu na mão do salteador, que talvez não teve nem oportunidade de agradecer a benfeitoria que o bom samaritano fez, mas ele recebeu esse amor. E devemos, eu e você, agirmos da mesma forma, usando de misericórdia, agimos com amor. O amor que Cristo nos deu, devemos passar para o mundo, não só por palavras, mas por atos. Às vezes sermos pregadores mudos, que não falamos, mas executamos através das obras. Às vezes, irmãos, as pessoas que estão ao nosso lado estão com o ouvido tampado para ouvir o que temos para pregar, mas os olhos delas estão abertos para ver aquilo que nós podemos fazer, que venhamos eu e você, fazemos a diferença, vivemos de uma forma diferente, mesmo que isso muitas vezes custe o nosso eu, o nosso ego, mas que venhamos fazer a vontade de Deus, amém? O áudio ficou grande de novo, desculpa aí, eu peço perdão a todos os irmãos, mas eu acredito que Deus está querendo falar comigo, com você, com a nossa geração. Devemos o quê? Praticar aquilo que Cristo nos ensinou, amém? Abraço, Deus abençoe a todos.